passaram aí até aqui. Estamos aqui na igreja de Bom Sucesso. Eu sou José Flores, sou ancião desta igreja. Você é nosso convidado e bem-vindo a este culto aqui na igreja, junto com os outros irmãos que estão aqui também. E esse culto é um culto de quarta-feira, chamado culto de oração. É um culto que nós sempre gostamos de ter, é uma tradição da nossa igreja adventista, sempre os cultos de quarta-feira, no meio da semana ali, né? São cultos super interessantes, que a gente estuda a Bíblia, encontra os irmãos, né? E ora. Tá? Então, quero convidar vocês que estão aqui, você também que está assistindo aí, para nós curvarmos a fronte e orarmos. Ok? Vamos lá então. Santíssimo Deus, bom Deus o Pai, agradecemos, Senhor, por oportunidade de termos de falar em Teu nome, e conduz, Senhor, nesse instante esse culto aqui, esse estudo. Dá, Senhor, Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Ok? Vamos abrir nossas Bíblias, então, quem está assistindo aí de casa, pelo YouTube, e você está aqui também, abra suas Bíblias em Mateus 17, no verso 24. Vamos estudar até o verso 27. Mateus 17, 24 a 27. É um texto curtinho, mas ele tem muito a nos ensinar, esse texto aqui, tá? E ele também é um texto que nos surpreende, tá? Então é um texto que é muito importante, inclusive para quem gosta de estudar a Bíblia, né? Novos estudantes de teologia, né? Nós temos aqui um jovem que agora vai estudar, né? Muito em breve nós vamos ter pastor na igreja, né? Mais um pastor aqui na igreja, né? E a gente vai aproveitar ele. Ele vai vir nas férias com bastante informação nova lá da faculdade, né? E a gente vai então, né, aproveitar essas informações novas aí. Sempre é bom a gente aprender com esses jovens, né? Abre então a sua Bíblia aí, Mateus 17, verso 24, fala sobre o seguinte: Jesus paga um imposto, tá? Então diz o texto ali: tendo eles chegado a Cafarnaum era uma cidade litorânea, né? Tinha ali o mar da Galileia, que também era chamado de mar de Tiberíades, então era o mesmo mar. Então do lado de lá do mar é o mar da Galileia, e morava do lado de lá. Quem morava do outro lado chamava de mar de Tiberíades, mas o mar era o mesmo. É como aqui em Porto Alegre, nós estamos aqui próximo a Porto Alegre. Quem mora do lado de lá do Guaíba, né, está em Guaíba. Quem mora do lado de cá está em Porto Alegre. E outros ficam aquela discussão, né, se Guaíba é rio ou é lagoa, né? Mas a gente sabe que é lagoa, tá? Continuando então ali: tendo eles chegado a Cafarnaum, essa cidade litorânea do outro lado então do mar da Galileia, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas. E perguntaram então para Pedro, né: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Olha, vamos por partes aqui. Primeiro, o que era esse imposto? Existia um imposto naquela época que as pessoas que para poder entrar numa cidade deveriam pagar um imposto anual. Eram 2 dracmas. Na verdade, era uma dracma. Então, uma dracma era uma dracma para cada um. Então tinha as 2 dracmas que tinha que pagar, porque estava entrando quem? Pedro e Jesus. E esse imposto era anual. Então, por exemplo, eu quero ir na cidade de Porto Alegre, que é próximo aqui, 25 quilômetros. Então, uma vez por ano, ao entrar na cidade, eu pago um imposto que vale pelo ano todo. Então, eu passo o ano todo entrando e saindo de Porto Alegre porque paguei esse imposto. Detalhe: eu só pago esse imposto se eu for estrangeiro. Estrangeiro. Se eu sou judeu, eu não preciso pagar esse imposto. Por exemplo, quero entrar em Porto Alegre e sou gaúcho, então eu não pago esse imposto, porque eu não sou estrangeiro. Mas para quem é de Santa Catarina, que quisesse entrar em Porto Alegre, ele deveria pagar um imposto anual, para a gente poder entender e trazer para os nossos dias. Então, quando essas pessoas, esses cobradores de impostos, chegam na porta de Cafarnaum, chamam Pedro, que era conhecido porque era um pescador, e cobra de Pedro o imposto, e cobra de Jesus o mesmo imposto, sabendo eles que Jesus e Pedro eram judeus, aí nós já vemos o quê? Cobrança ilegal. Corrupção. Estão cobrando imposto de quem não deveria estar pagando. Já começa aqui. É uma corrupção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: quanto valia, né? Quanto valia isso aí? Esse imposto, ele era, as 2 dracmas era correspondente a 2 dias de trabalho. Então, uma dracma, 1 dia de trabalho. Hoje, por exemplo, geralmente se a gente contratar um pedreiro, alguém para trabalhar, geralmente se paga aí, vamos supor aí, R$100 por dia, né?
Então, uma dracma valeria 100 reais, não é? Um dia de trabalho. 2 dracmas, 2 dias de trabalho. Continuando ali. Sim, respondeu Pedro. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, um nome de batismo, né? O nome de batismo, nome de nascimento de Pedro era Simão. O que te parece? Ou do tipo, Simão, por que está com essa cara preocupada? O que aconteceu? Né? Que Jesus entrou, passou direto. Por que ele passou direto? Porque Jesus conhecia as leis e ele sabia, não precisa pagar esse imposto aqui. Então ele passou entrar direto. Mas pegaram Pedro e cobraram ele, então Pedro ficou para trás. Pedro provavelmente ficou abismado com essa cobrança ilegal e foi até Jesus, né, com uma cara de espanto. Jesus olha para ele: Pedro, que cara de espanto é essa? O que aconteceu? Então Pedro responde, né? Aí Jesus fala para ele: de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Está vendo aqui? Aqui já aparece então, Jesus conhecia a lei e ele está apresentando para Pedro que, legalmente falando, eles não precisam pagar esse imposto. Por isso que ele passou direto. Respondeu então Pedro: dos estranhos. Claro, quem não era judeu pagava imposto. Jesus lhe disse: olha, se é dos estranhos, então logo estão isentos os filhos. Pedro, que cara é essa? Olha, Senhor, cobraram o imposto lá. Mas para um pouquinho. De quem deve ser pago isso aí? Dos filhos ou dos estranhos? Não, dos estranhos. Bom, então sendo dos estranhos, nós somos filhos, não precisamos pagar, né? Aí Jesus continua: mas para que não os escandalizemos, olha só, para que não escandalizemos eles, não é para que nós nos escandalizemos. Jesus não estava preocupado: não, eu não vou me escandalizar, porque eu estou dentro da lei. Mas também eu não vim aqui nessa cidade fazer uma barraco. Eu vim aqui nessa cidade para fazer uma visita a alguém. Porque o que nós vemos no texto? Ao entrar Pedro em casa, eles não moravam em Cafarnaum, então eles estavam fazendo visita a alguém. Perceberam? Eles foram a Cafarnaum visitar alguém. Então Jesus disse para eles: olha, Pedro, vamos fazer o seguinte, não vamos discutir com eles. Eu não vim nessa viagem até aqui entrar na cidade para estar batendo boca com esse pessoal por causa de uma corrupção, tá? Não vamos escandalizar eles, não quero barraco aqui, não quero discussão, não quero confusão com ninguém. Eu vim aqui fazer uma visita e não quero confusão. Então o que ele diz ali? Vai ao mar, lança um anzol. O primeiro peixe que fisgar, tira. Abrindo-lhe a boca, acharás o quê? Um estádio, que era uma outra moeda que valia 4 dracmas. Vamos supor que uma dracma valesse 2,50. Um estáter valeria 10 reais. Tá? Vai ao mar, lança um anzol e o primeiro peixe que fisgar, abrindo a boca do peixe, vai achar um estáter, que é uma moeda que vale 4. Toma, entrega a eles por mim e por ti. Acabou. Deu, segui uma vida. Então Jesus olha para ele e diz: Pedro, não vim aqui para fazer um barraco com ninguém, não vim aqui me expor, não vim aqui criar confusão, não vim aqui bater boca, criar uma confusão na porta da entrada da cidade. Vão pensar o que de nós? Tá? Eles estão cobrando errado, eles que se entendam com Deus depois. Eles que se entendam com a corrupção deles. Tu não é pescador, Pedro? Sou, sim senhor, sou um ótimo pescador, tenho até uma empresa de pesca, porque Pedro tinha 2 barcos. Eu disse que Pedro tinha 2 barcos. E quem tem 2 barcos naquele tempo não pescava só para comer, pescava também para vender. Então, se Pedro tinha 2 barcos e pescava para vender, então ele era o quê? Um empresário da pesca. Pedro, não, sim senhor, eu tenho até uma empresa de pesca. Então, tu é bom? Eu sou bom. Nós não estamos numa cidade litorânea? Sim. Não está cheio de pescador por aí? Sim. Então arranja uma isca, arranja um anzol, uma varinha de pescar, vai lá e pega o peixe. Primeiro peixe que tu pegar, vai ter uma moeda dentro. Essa moeda vai valer o meu imposto e o teu, juntos. Vai lá e acerta com eles e acabou a história. Pronto. Segui uma vida. Beleza. Verso 28. Não tem verso 28. Eu não disse que esse texto era surpreendente?
Cadê o verso 28? Por que não existe verso 28? Alguém duvida de que Jesus falou para Pedro que tinha uma moeda na boca do peixe e eu preciso do verso 28 para confirmar? Não. Se Jesus disse, acontece. Ponto. Perceberam? Eu não disse para vocês que o texto era curto e era surpreendente? Não tem verso 28. Por que no texto não tem verso 28? Porque se a gente olhar adiante, o capítulo acaba e já entra em outra história. Olha lá. Entendeu? Entra em outra história, já entra em outro assunto. Mas a história lá atrás, de Pedro pescando o peixe, pegando a moeda e indo lá acertar para os caras, não tem. Por que não tem? Porque não há necessidade. Eu não preciso de um verso na Bíblia que me confirme que a palavra de Jesus se cumpriu. Por isso que não há verso 28. Tá? Primeiro ponto. Esse texto dessa história só há esse registro no livro de Mateus. Qual era a profissão de Mateus? Médico. Cobrador de impostos. Perceberam? Mateus era cobrador de impostos. Ele também fazia essas coisas, se arrependeu e seguiu a Jesus. Ele não fazia mais isso quando estava com Jesus, mas ele conhecia que tipo de corrupção acontecia, ele sabia que essas coisas aconteciam. Então ele foi o único discípulo que teve interesse em registrar a história. Por isso essa história só há registro no livro de Mateus. Tá? Ok? Segundo, um peixe. Um peixe. Porque quem acompanhava Jesus era um pescador. Já pensou se fosse, por exemplo, o próprio Lucas não era de Jesus, Mateus, pega um anzol, vai lá e pega um peixe. Senhor, eu sou cobrador de impostos, eu sou pescador. Provavelmente teria que ter um verso 28 para confirmar. E indo Mateus, exerceu sua fé, colocou o anzol, de repente fisgou, pegou o peixe, e ele foi feliz da vida e foi lá e acertou. Mas, olha a situação, eu tenho um Deus, Criador do céu e da terra, que dá uma ordem, pega um peixe que vai dentro, vai botar uma moeda. Segundo, um pescador profissional foi pescar, eu preciso de um verso 28? Não, por quê? Porque tanto quem está mandando, quanto quem está fazendo, é profissional na área. Agora, se Jesus mandasse Mateus, aí eu precisaria do verso 28. Por isso, o próprio Mateus descartou o verso 28. Tá? Outro ponto, né, nós vimos ali, verso 28. Outro ponto é o seguinte: este é um dos raros momentos da Bíblia em que Jesus se beneficia da sua própria divindade. Vocês perceberam? Jesus é beneficiado com seu próprio poder. Ele se beneficiou. Tantos outros momentos na vida de Jesus, ele exerce o seu poder, mas não se beneficia dele. Ele vai ao deserto, passa fome, passa sede, passa frio, passa todo tipo de coisa, mas não usa seus poderes, nem para transformar uma pedra em pão. Nem quando Satanás não estava lá, ele poderia ter transformado a pedra em pão, mesmo que Satanás fez ali. Mas ele não usou seus poderes. Ele não usou para benefícios próprios. Até caminhar sobre as águas não foi para benefício dele, mas sim para tirar da mente dos discípulos uma crendice sobre fantasmas. Também exercício da fé. Mas um dos únicos textos da Bíblia em que Jesus se beneficia do seu próprio poder é o desse aqui. Por quê? O dinheiro encontrado na boca do peixe não beneficiou ele? Beneficiou os dois, inclusive a Jesus. Então, Jesus foi beneficiado. Um dos pouquíssimos momentos da Bíblia em que Jesus se beneficia do seu próprio poder. Tá? E nós vemos então aqui, irmãos, que não há um verso 28. Então, que a gente possa aproveitar esse texto. É um texto que, como eu falei, curto, sucinto, mas surpreendente. Esse texto aqui, quando diz aqui, não escandalizemos, eu me lembro daquela passagem que chegou agora, quando Paulo fala sobre o comer ou não comer carnes sacrificadas a ídolos.
né? Então perguntam para Paulo, Paulo, devo ou não devo comer carnes sacrificadas a ídolos? Olha, se for para não escandalizar o seu irmão, então não tome. Aí vem aquele texto, agora comer de tudo que está no mercado. Que alguns que gostam de comer carne de porco, outras coisas, outras porcarias por aí, pegam esse texto para justificar a sua alimentação errada. O que funcionava naquele tempo? Eu sou um morador de uma cidade fora de Jerusalém e sou cristão. Vou até o mercado, no mercado de açougue, lá. No mercado de açougue, estão lá as carnes. Aí eu peço 1 quilo de carne, aquela carne ali. Peço aquele quilo de carne ali. Aí eu tenho que perguntar, olha, essa carne aqui é de um animal que foi sufocado, e foi sufocado ou não, ou animal que foi oferecido a ídolos. Aí o açougueiro vai dizer, não, esse aqui foi sufocado, aquele ali não foi. Então me dá 1 quilo desse aqui que não foi sufocado. Eu deveria perguntar. Essa era a tradição da época. Mas aí perguntam para Paulo, mas pare um pouquinho, eu posso fazer isso aqui? Olha, não tem necessidade. Por que não tem necessidade? Primeiro porque o ídolo que foi entregue a vida desse animal não existe. Então se o ídolo não existe, então a crendice também não existe. E o mal que essa carne pode te causar também não existe, porque o ídolo oferecido também não existe. Agora, para não escandalizar o teu irmão que está aqui atrás na fila, te vendo comprar carne sem fazer a pergunta devida ao açougueiro, pergunta, sem problema nenhum, não por ti, mas para não escandalizar ele. Isso tem várias situações na igreja. Isso. Eu vou pedir depois para a pessoa responsável pela edição colocar aqui embaixo o texto referente a esse assunto, para que você possa aproveitar e não ficar assim uma história vaga, achando talvez que eu possa ter inventado isso, por exemplo. Vai ser colocado aqui para você, aí na edição, o texto referente a isso que eu estou falando aqui. Então, o escandalizar, que Paulo está falando ali, é o mesmo tipo de escandalizar que a gente está falando lá. Por que para me escandalizar? Não estou escandalizando a mim, mas para não escandalizar o meu irmão, tá bom, vamos fazer o que eles querem. Então aproveite você com esse texto aqui, a entender. Primeiro, Jesus não precisa do verso 28 para confirmar a sua palavra. Jesus usa profissionais para fazer muitas vezes o trabalho que ele quer fazer. Claro que Jesus pode usar qualquer um e dar condição, mas sempre que ele puder, ele sempre vai usar profissionais. Por isso que ele pede para Pedro, um profissional da pesca vai lá e pega o peixe. E nós também vemos aqui de que a Bíblia ela tem muitos e muitos momentos a gente poder aprender, e não escandalize. Não escandalize seu irmão, você não se escandalize, e aproveite o máximo que a palavra de Deus pode oferecer. Ok? Convido os irmãos que estão aqui, convido você que está assistindo também aí, para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, fazer comentários, se assim necessário for, fazer perguntas, podemos fazer um vídeo depois respondendo a sua pergunta. E convido então você e nós aqui a curvar a sua fronte e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, porque estamos com a presença e queremos, Senhor, dar sempre bons testemunhos. Não queremos, Senhor, te escandalizar, nem também nos escandalizar. Queremos, Senhor, ser bons cristãos, dando bons exemplos e também pedindo perdão a Ti pelos nossos pecados para podermos melhorar a cada dia. Sabemos, Senhor, que somos pecadores e que precisamos e queremos aprender, queremos mudar. Dá-nos, Senhor, esta condição e nos ajude a mudar o nosso caráter. E tudo, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.